Vamos falar um pouco sobre as funções essenciais à Justiça. A Constituição Federal de 1988 prevê como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil que para a construção de uma sociedade livre e justa e solidária, para a garantia de direitos fundamentais como a vida, a liberdade, a propriedade, é necessário que o cidadão tenha poder de exigi-los perante o Poder Judiciário. Dessa forma, foram criados mecanismos para acionar o Poder Judiciário em caso de violação de direitos e garantias. As funções essenciais da Justiça presentes são instituições que possuem como objetivo disponibilizar a todos o direito de acesso à justiça, de maneira que toda a sociedade possa ter seus direitos assegurados. Os responsáveis por essas funções são o Ministério Público, a Advocacia Pública e Privada e a Defensoria Pública. Sem essas funções, o Poder Judiciário funcionaria muito mal ou nem funcionaria. Vamos falar um pouco agora sobre o Ministério Público. O Ministério Público é uma entidade constante, sendo sua responsabilidade a proteção da ordem jurídica, dos direitos sociais e dos direitos individuais que possam estar sendo violados, como, por exemplo, a saúde, a vida, a cidadania e etc. E, neste caso, é responsável por promover a ação penal pública. Nos termos da Constituição, são princípios do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. O Ministério Público da União tem como chefe o Procurador-Geral da República. O Ministério Público ele se divide em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Na União, existem 4 ramos desse Ministério Público, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal. E os dos estados, os estados que são responsáveis pela essa organização do Ministério Público Estadual. A Defensoria Pública é uma instituição permanente, tendo a atribuição da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos coletivos e individuais, de forma gratuita aos necessitados e por suficientes. Conforme prevê o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 6º, tem a função de orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos, garantindo acesso à justiça e oferecendo assistência jurídica gratuita. Já na Advocacia Pública, a Advocacia Pública é a instituição permanente que representa e assessora os interesses do Estado, que atua representando entidades públicas, ou seja, tem como função institucional a defesa e promoção dos interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O advogado-geral da União é nomeado livremente pelo Presidente da República, dentre os cidadãos maiores de 35 anos de idade e de notável saber jurídico e reputação ilibada. Já na advocacia, ao contrário do que muitos falam, é essencial para a administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício profissional. O advogado é o profissional legal, regularmente inscrito na OAB, que representa e aconselha clientes em questões judiciais, segundo a Lei 8.906 de 94, o artigo 2º. O advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Outro fator importante é que não existe hierarquia entre advogados. Todos são igualmente necessários à administração da justiça. E é importante ressaltar que as funções essenciais da justiça, ao contrário do que muitos pensam, não fazem parte do Poder Judiciário. O direito administrativo, como disciplina jurídica, tem suas raízes historicamente vinculadas à Revolução Francesa, um marco que impulsionou a transformação das estruturas estatais e o surgimento de um novo modelo de administração pública. No século XIX, consolidou-se como um ramo autônomo do direito, estabelecendo-se como um conjunto de normas e princípios no exercício das suas funções administrativas. O conceito fundamental de direito administrativo reside na regulamentação entre a relação do Estado e particulares, orientado por princípios como a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Seu escopo abrange a atuação da administração pública, seus agentes e seus órgãos, bem como as relações estabelecidas entre os cidadãos. O objeto do direito administrativo é amplo, envolvendo desde
a organização e funcionamento da administração pública até questões relativas a serviços públicos, como contratos administrativos, licitações e responsabilidade civil do Estado. Em sua autonomia, o direito administrativo coexiste e se relaciona com outros ramos do direito, como o constitucional, penal e tributário, influenciando e sendo influenciado por suas normas e princípios. A interpretação das normas administrativas visa sempre atender os interesses dos cidadãos em consonância com as necessidades da sociedade. A competência legislativa nesse campo é distribuída, sendo a União responsável por criar normas gerais e o Estado e municípios responsáveis por legislar em suas peculiaridades. Destaca-se ainda o regime jurídico-administrativo marcado pela supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Os atos administrativos são manifestações da vontade da administração pública, que tem por fim imediato criar, modificar, extinguir direitos, impor obrigações aos seus administrados ou até mesmo a si própria. Esses atos são fundamentais para o funcionamento da máquina estatal e para a concretização das políticas públicas. Além disso, os atos administrativos devem atender a determinados requisitos, como a finalidade pública, a forma prevista em lei, a motivação e o objeto lícito. A motivação, em especial, é a exposição dos motivos que levaram à prática daquele ato, sendo um importante instrumento de controle e transparência. Em síntese, os atos administrativos desempenham um papel crucial na concretização das políticas públicas, regulamentação das relações entre Estado e cidadãos, e na promoção do interesse público, sendo, portanto, a área central do direito administrativo.